Sim, eu tô de máscara. É verdade, hein? Eu vim com a máscara. No começo eu pensei, eu falei, eu vou entrar com a máscara e falar como a gente tem que cuidar do que a gente fala com o Lashon Hará. Mas, na verdade, hoje eu entrei com a máscara por um outro motivo. Eu queria pedir encarecidamente a todos nós, eu sei que todo mundo é muito cuidadoso, mas é sempre bom lembrar. Baruch Hashem, a gente conseguiu estar numa situação um pouco melhor. A gente, pelo menos em Israel, a gente tem um pouco mais de liberdade, mas isso depende, Baruch, de Kadosh Baruch Hu, e de como ele vai cuidar da gente, mas também depende da gente, de como nós vamos nos portar frente a essa liberdade. Então, que cada um, eu tenho certeza, cada um faz o máximo que ele pode, mas está muito consciente da nossa responsabilidade nessas horas e tomar todos os cuidados necessários. Então, vamos lá. Lashon Hará. Aliás, antes da gente começar as alachot, o Rabino o Rabino Yaakov me lembrou algo muito interessante. Na nossa paraxá, a gente fala sobre o metzorá. O metzorá é um leproso, é um tipo de doença de pele que causa uma impureza. E o castigo desse metzorá é que ele fica afastado. Ele tem que sair da sociedade, ele tem que ficar num lugar afastado. E depois do processo de purificação, ele volta ao Beit HaMikdash. Ele tem que trazer um corban especial. Nossos sábios explicam que o metzorá, essa tzarat, essa lepra, essa doença, ela aparece na pessoa pela Lashon Hará. Na verdade, todo o processo que acontece aqui foi uma pessoa que afastou alguém de outras pessoas através dos boatos que ele espalhou. Agora a gente afasta ele da sociedade para ele entender como é estar sozinho. Assim também, quando ele volta, ele tem que trazer o corban dele, ele é composto primeiramente de 2 passarinhos. Porque igual os passarinhos que não param de piar, essa pessoa também não soube fechar a boca quando ela precisava. Fora isso, a pessoa ela tem que trazer um cedro muito alto e uma lã pintada com a cor feita do sangue de um verme e também uma plantinha muito baixa chamada ezov. Explicam os nossos sábios porque essa pessoa, quando a pessoa fala Lashon Hará, a pessoa fala Lashon Hará quando ela se sente melhor do que os outros. Quando alguém se sente superior, ele se dá o direito de falar mal dos outros. A pessoa que falou Lashon Hará, ela tem que aprender a rebaixar um pouco o seu orgulho. Por isso, esse é o corban do leproso. Então, vamos agora voltar para a nossa alachá. Baruch Hashem, a gente está indo bem rápido. Já estamos no Klal Zayin, Sefer Chafetz Chaim, regra número 7. Estamos agora tratando das leis relevantes ao recebimento de Lashon Hará, ou seja, a aceitação de Lashon Hará. A gente falou bastante sobre a diferença entre escutar Lashon Hará, quando é permitido escutar, quando é proibido escutar. E agora a gente vai falar, a gente também falou sobre acreditar em Lashon Hará. Agora estamos falando de um caso específico, na verdade, de uma forma geral, podemos dizer o seguinte, o que a gente vai estudar agora são situações que nós temos uma grande tendência a acreditar no que foi contado. O Chafetz Chaim vai especificar em qual dos casos nós podemos contar ou não podemos. Nós podemos acreditar, desculpa, em quais casos nós não vamos poder acreditar. A primeira situação é uma Lashon Hará pública. A gente falou bastante também sobre falar Lashon Hará em público. Agora nós estamos falando de uma pessoa que escutou uma Lashon Hará que foi falada em público. Fala o Chafetz Chaim mais ainda. Imagina que a pessoa falou essa Lashon Hará não somente em público, como a pessoa de quem ela estava falando estava no público. Falou na frente da pessoa e envergonhou essa pessoa. De certa forma, alguém poderia pensar, olha, se ele falou frente a todo mundo, estava todo mundo lá olhando, ele falou em público, e a própria pessoa de quem ele estava falando não estava lá e não respondeu, deve ser que é verdade. Fala o Chafetz Chaim de forma alguma. Não temos a menor permissão de acreditar nessa Lashon Hará. Primeiro, o fato da pessoa falar em público não mostra nada. Número 2, mesmo que essa pessoa, a pessoa de quem estava sendo falado, estava no público, pode ser que essa a pessoa se segurou, se controlou e não respondeu. A gente sabe que uma das maiores virtudes,
talvez dos níveis mais altos que existem, a pessoa é anelavim veinam olvim, as pessoas que são ofendidas e não ofendem de volta. Eu já contei isso aqui, acho que uma vez, mas eu volto. Isso é uma das gulot que ela é bduká, ela é verificada, funciona. Se uma pessoa, além não, ela é envergonhada em público e ela não responde, ele pode rezar o pedido que ele tiver, Hashem aceita. Eu tenho uma história pessoal, minha irmã, vários anos não tiveram filhos, teve no Brasil uma história de alguém que foi envergonhado em público, e alguém chegou para essa pessoa e falou, olha, não responde, tem aqui 3 casais que já estão esperando faz muitos anos para terem filhos, se você puder rezar por eles e não responder, os 3 casais tiveram filhos naquele ano. Isso eu sei, minha irmã. Se alguém quiser, eu mando as fotos. Então, pode ser que essa pessoa que não respondeu é porque ele se elevou. E mesmo que a gente sabe, essa é uma pessoa normalmente, às vezes, de pavio curto, ou que ele não deixa barato e ele normalmente responde. Se ele não respondeu, talvez é verdade. Não. Primeiro, a gente tem que estar, isso está, é uma regra geral muito boa de sempre lembrar, temos que dar sempre o direito da mudança. E isso, aliás, é muito, muito correto em casa. Às vezes, uma criança se comporta de certa forma, e uma vez ela não se comportou, a gente já supõe que, né, ou o cônjuge, ele às vezes, a gente está acostumado com um tipo de comportamento, digamos que é uma pessoa que é difícil para ele pedir desculpas. Ele vem lá, ele pede desculpas, a gente fala, é da boca para fora. Talvez não. Talvez realmente a pessoa quer mudar. Talvez realmente a pessoa quer se controlar. A gente tem que dar sempre a oportunidade e o crédito aos outros. De um lado. De outro lado, o fato da pessoa não ter respondido pode ser também sido derivado de outra coisa. E muitas vezes, quando a gente escuta, quando alguém fala Lashon Hará em público sobre uma pessoa que já está sendo humilhada, a tendência normal do público é acreditar em quem está criticando do que em quem está se defendendo. Às vezes, quando a pessoa precisa se defender, ele sabe que ninguém vai acreditar no que ele falou e não vão levar ele a sério. Isto posto, pode ser que esse é o motivo que a pessoa não respondeu, porque ele fala, para quê? Eu vou me envergonhar mais ainda. Então, resumindo, mesmo o fato dessa Lashon Hará ter sido falada em público, e mesmo frente à pessoa de quem está sendo falado, não dá qualquer permissão para tomar essa informação como verdade. Vamos adiante. Agora, a gente falou sobre uma pessoa que falou frente a várias pessoas. Agora vamos falar sobre alguém, ou 2 pessoas, que normalmente, digamos que eles fossem num tribunal, normalmente a gente poderia acreditar, se fosse um tribunal, a gente poderia acreditar. Eles vieram 2 pessoas e contaram a você, ou a qualquer pessoa, Lashon Hará sobre uma pessoa. Será que eles têm a credibilidade? Será que a informação que eles estão dando ela é tomada como certeza ou não? Fala, Hafetz Haim, vamos aos poucos. Primeiro, se o que eles estão contando transforma eles em transgressores de Lashon Hará, por exemplo, a gente está falando de algo que não tem nenhum benefício, não tem nenhum motivo para ser contado. Está falando de algo que aconteceu no passado e agora não tem nada a ver, ou que eles estão contando e você sabe que eles estão contando isso de maldade. Fala, Hafetz Haim, como é que você vai decidir sobre uma pessoa que a gente sabe que é uma pessoa de direito, uma pessoa kasher? Você vai decidir que ele é uma pessoa que ele fez algo errado porque tiveram 2 Reshaim, e você sabe que eles são Reshaim porque eles transgrediram a proibição de Lashon Hará, e você vai tirar essa pessoa que até hoje a gente sabe que é uma pessoa correta pelo testemunho de 2 pessoas que nós sabemos que são incorretas? Isso não faz sentido. Não tem o menor motivo para acreditar nessas pessoas. Mais ainda, fala o Hafetz Haim, mesmo se está se tratando de algo que eles não transgrediram nenhuma proibição de Lashon Hará. É uma informação importante, talvez eu preciso saber ela para ter cautela. Vieram 2 pessoas e me contaram que é assim, e eles cumpriram com todas as condições, e eles realmente são pessoas direitas e corretas. Fala o Hafetz Haim, não é possível tomar esse testemunho como absoluto. Por quê? Porque essa definição que 2 pessoas que testemunham algo, a gente toma isso como verdade, ela só é cabível no tribunal. Fora do tribunal, fala o Hafetz Haim, ele prova isso, não existe
esse status. Então, mesmo que vieram 2 pessoas, ou que vieram 100 pessoas, e todos eles contaram a mesma história, com certeza nós podemos suspeitar, mas nós não vamos poder tomar isso como uma verdade absoluta. Mais ainda, falou Hafetz Haim. Óbvio, só abrindo parênteses, a gente falou que a gente pode suspeitar e a pessoa pode verificar, então tem a obrigação de verificar enquanto ele faça as coisas da forma permitida. Se saiu um boato, a mesma coisa. Fala o Hafetz Haim, uma pessoa que saiu um boato sobre ele, que ele fez algo errado, seja algo menor, algo às vezes que a gente não leva a falar sobre alguém que ele sonegou imposto. Muita gente não vê nisso algo muito grave. Sim, às vezes é comum. Lashon Hara de 100% Lashon Hara, não tem nenhuma permissão de contar isso sobre alguém. E não tem nenhuma permissão, mesmo que saiu um boato na cidade, né, que ir lá no WhatsApp, no Facebook, que essa pessoa sonegou no jornal. Sim, a gente tem a tendência, se está nas notícias, deve ser verdade, né? Óbvio. Quer dizer, mas como assim? Está no Jornal Nacional e não é verdade? Não, toda pessoa que tem um pouquinho de experiência de vida e sabe, conhece mais ou menos como se faz Photoshop e como se edita vídeo, sabe que o fato de alguma coisa ter sido mostrada no jornal ainda não prova a veracidade. Mas tudo bem. Fechando parênteses, saiu um boato sobre uma pessoa. Fala o Hafetz Haim, de forma alguma a gente não pode acreditar nisso, a gente pode suspeitar e verificar as coisas. E a gente está falando aqui mesmo sobre boatos, e são boatos de coisas muito sérias. Normalmente, eu estava pensando comigo mesmo, quando o exemplo é algo mais sério, algo além, não, mais graves, a tendência é acreditar mais. Porque a gente fala, sempre vem aquele papo, não existe fumaça sem fogo, e se estão falando isso é porque alguma coisa tem aí, e quer dizer, talvez você, os responsáveis, ou você, se tiver um benefício, alguma ligação direta, tenha a obrigação de checar e de verificar, mas acreditar nessa informação como sendo total, como sendo absoluta, como sendo verdade, mapitão. Não existe. A não ser tem aqui uma exceção de uma pessoa que a gente sabe que é uma pessoa rachá, uma pessoa má, uma pessoa que a gente sabe que ele é corrupta e que ele transgride todo tipo de pecados que todo mundo sabe que é proibido, e que ele volta e a gente sabe que ele não se importa, a gente sabe que ele está muito afastado de toda a situação. Nesse caso, eu falo Hafetz Haim, nesse caso, se você escutar um boato dessa pessoa, é permitido acreditar, não tem problema. Mais um caso, que às vezes dá veracidade, mesmo assim, falo Hafetz Haim, não é possível acreditar, quando alguém contou uma história que envolve ele e mais alguém. Aí, quando a pessoa conta uma história dele mesmo, nós não somos obrigados a não acreditar, porque se a pessoa contou de si mesmo, deve ser que é verdade. Fala o Hafetz Haim, quando alguém vem e conta uma Lashon Hara, ele está conversando com você e no meio das palavras dele entrou uma história, um caso, uma situação que fala dele e de uma pessoa próxima a ele. Fala o Hafetz Haim, você pode acreditar em tudo o que tem a ver com essa pessoa diretamente, mas o que tem a ver com a outra pessoa, você não tem como acreditar, porque isso entra no Geder de Lashon Hara, que nós não temos a permissão de receber. Então, mas de novo, a gente parece, mas como é que eu vou falar? Não é complicado, não é difícil, não é algo muito complexo, um pouco de meditação, se a gente parar e pensar de forma fria, de forma intelectual, a gente facilmente vai conseguir fazer essa discernição e acreditar só nas coisas que somos permitidas. Uma boa noite a todos e Bezrat Hashem, espero ver a todos amanhã. Hazaku Baruch.